conectados com a formação de hoje, Roxane Rojo, da Unicamp, nos traz algumas reflexões sobre a pedagogia dos multiletramentos e como a escola pode incorporar as ferramentas e recursos digitais em sua proposta pedagógica. De forma interdisciplinar, essa pedagogia considera a multiplicidade de culturas e de gêneros textuais, inclusive os digitais. E a necessidade de multiletramentos. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Estamos aqui com a professora Roxane Rojo, conversando sobre multiletramentos e sobre a pedagogia dos multiletramentos. Roxane, nós gostaríamos de saber agora como a escola pode incorporar o trabalho com os multiletramentos no seu cotidiano. Bem, Cris, eu acho que há dois aspectos que a gente tem que pensar, né, e que se desdobram em muitos outros. Um aspecto é a questão do currículo, né? De como é que eu junto um currículo que foi forjado para o letramento da letra, leitura e produção de textos escritos, né, com esse novo funcionamento dos letramentos, sobretudo nos dispositivos digitais, né, que é um funcionamento que implica que se trabalhe os multiletramentos também, né? Então eu teria que repensar a questão do currículo, tanto na direção de como é que eu junto as culturas locais do alunado, daqueles meus alunos, com a cultura valorizada que a escola quer abordar, né? E como é que eu junto também a questão da leitura e da produção, sobretudo, né? Das diferentes linguagens, né? Nos textos que circulam, por exemplo, em ambientes digitais, mas também na televisão, etc. Tem um autor que eu gosto muito, que é um autor americano, lá de Palo Alto, que é o Leme, que é um senhorzinho já está aposentado, e ele pesquisa sobretudo ensino de ciências, né, e novas tecnologias. E ele fala o seguinte, ele fala, tanto faz se a mídia é voz ou vídeo, diagrama ou texto. O que importa é saber como criar significação da maneira como os nativos, né, como os alunos que já mexem com isso, editam vídeo, produzem beats para fazer raps, etc., o fazem, né? Então, quer dizer, eu tenho novas ferramentas de leitura e produção que eu teria que estar explorando, né? E, portanto, eu teria que ter tecnologia em sala de aula, um currículo revisitado e tudo mais. Mas isso é muito ambicioso e é, digamos, um projeto escrevendo o futuro, né? Agora, a segunda questão é a questão de que isso também implica mudança, não só no currículo, no material didático, nos dispositivos, mas também numa pedagogia, né? Não é possível fazer isso de maneira transmissiva, né? Até porque muitas vezes os alunos sabem mais disso do que o professor, que não tem a menor importância. Disso que eu digo é do uso da ferramenta, do dispositivo, da produção, né? Quando o grupo de Nova Londres, né, esses autores que falam sobre multiletramento e sobre pedagogia dos multiletramentos, fala da pedagogia, eles propunham, né, porque depois eles tiveram muita reação da pedagogia mais tradicional nos Estados Unidos e deram uma bela de uma recuada. Mas propunham, lá em 2000, um diagrama, né, para dizer as coisas que entravam na pedagogia dos multiletramentos. Esse diagrama é um quadradinho aqui, que eu acabei de abrir, e que ele tem 4 quadrantes, tá? Claro que se interpenetram, tem um símbolo no meio para mostrar que eles se interpenetram, mas que são requisitos, né? O quadrante aqui em cima é o usuário funcional, ou seja, eu tenho que saber operar o dispositivo e os seus programas e apps. Isso é o requisito mínimo. Além disso, é preciso que ele seja criador de sentidos, produtor, portanto, mais do que consumidor, criador de sentidos. Para ser criador de sentidos, ele precisa ser leitor crítico ou analista crítico.
Ele precisa analisar criticamente, ler criticamente aquelas coisas que estão disponíveis no digital, né? Para daí ser criador de sentido e, com isso, sentidos que transformem, sentidos modificados, né? É um pouco o nada se cria, tudo se transforma, né? Que é a ideia do remix. Criar a partir do que os outros já fizeram, né? É uma pedagogia completamente diferente que a gente ainda não experimentou, está começando a experimentar. Ou seja, essa pedagogia mais clássica, né, onde o professor é detentor do conhecimento e o aluno é receptor, ela muda muito, né? A ideia é que todos os professores e alunos trabalhem colaborativamente em pedagogias de projeto, né? Que tendem a ser interdisciplinares, né? Eu não vou poder mais ficar dentro daquele objeto exclusivo de língua portuguesa, né? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, que isso que você está dizendo combina com uma pedagogia de projetos. De projetos, e em geral interdisciplinares. Claro que não transdisciplinares envolvendo todas as disciplinas, né? Mas eu posso estar trabalhando com uma ou outra história, geografia, por exemplo, quando entra um mapa interativo, ou um Google Maps, né? Na discussão, eu estou trabalhando forçosamente com matemática e geografia junto, né? Então, interdisciplinar e projetos que têm um objeto muito claro no que diz respeito tanto à tecnologia quanto à leitura escrita, a gênero, etc. Uhum. Né? E por falar nessa questão dos projetos, a gente também fala muito na escola sobre o aluno ser proficiente em leitura e escrita. Uhum. Mas uma outra questão se coloca agora, que é como ele é ser proficiente na leitura e na produção desses gêneros que estão aí no ambiente digital. Uhum. Né? O que a escola pode fazer sobre isso? Então, eu acho que o grande perigo aí é a escola pensar o digital como um tablet de PDFs de escrita, né? Então, basta eu ter o dispositivo lá, que eu vou botar coisas, sobretudo escritas, e continuar trabalhando, né, com os descritores de leitura escrita para o letramento da letra. Não é disso que eu estou falando aqui, né? Inclusive, a pergunta é um pouco, brincando com vocês, Deus e sua época, porque quando você diz como ser proficiente nos gêneros do ambiente digital, a pergunta é justamente quais, né? Porque meu nome é Legião. Então, vocês vão ter desde meme, GIF, que estão circulando aí no Facebook, nas redes sociais, que são também ambientes digitais para circulação de gêneros, né? Como se comportar em Facebook, por exemplo, em rede de mídia, como se promover e ganhar dinheiro em rede de mídia, que é profissão hoje em dia, né? Por exemplo, no YouTube. Enfim, são letramentos muito variados, né? Como produzir um remix, um AMV, um Photoshop, uma arte digital, um poema visual, um cyberpoema, enfim, né? Os gêneros são legião. E a questão é, cada um deles vai envolver, não vou falar em capacidade, não vou falar em competência, não vou falar em alfabetismo, não vou falar em habilidade, né? Vai envolver práticas e procedimentos técnicos funcionais específicos, né? Quando eu brinco é Deus e sua época, é Deus e sua época porque é o que a gente está estudando agora. Quando o Lemke diz, o que importa é saber como os nativos o fazem, né? Como é que o MC Bin Laden faz seus raps, como é que um remixer como o Timbufan faz seus remixes, etc. Eu vou ter que ver mesmo como é que isso é produzido, sobretudo, né, para poder ser um leitor crítico daquela produção, né? E é isso que a gente está estudando, né? A gente tem, no meu grupo de estudo, que é eu e meus alunos, basicamente, a moçada, né? Porque sem a moçada a gente não... É o que eu falei, o professor não transmite, eles é que me ensinam, né? Não sou eu que ensino a eles. A gente trabalha colaborativamente na produção de material e na reflexão. A gente tem dividido em áudio, trabalho com áudio, seja música, seja podcast, por exemplo. Viding, que é uma grande categoria, vai desde vídeo promocional empresarial até remixes e AMV e tal. Animação, né? Design, a gente chama de design, porque pode ser animação, pode ser arte digital, pode ser Photoshop, pode ser arquitetura digital.
e áudio, vídeo, design, né, que a gente chama uma grande categoria que é design, game, que é um caso à parte, né. Game pode ser um exemplo muito interessante, por exemplo, né, de trabalho, e tem toda uma corrente de game learning defendendo a gamificação dentro da escola, né. Eu acho que é um dos ramos, não é o único. Por exemplo, estava lembrando de um game que foi feito com uma tribo indígena, Kaxinawá, né, para fazer circular os mitos da cultura Kaxinawá. De novo, a multiculturalidade. O que aconteceu? Foi lá um rapaz de vídeo, né, editor de vídeo, um rapaz que era arquiteto, e eles foram fazendo game, né, que conta, parece um pouco, a estrutura do game é parecida com o Mario Bros, né? O índiozinho vai lá pulando e tal, e pegando as coisinhas e tal, mas que acaba contando o conjunto de mitos fundantes, né, dessa cultura Kaxinawá, e dando visibilidade, portanto, aos Kaxinawá, né? Então, o resumo da ópera a gente não sabe muito ainda, né? A gente tem algumas coisas, o povo de multimeio sabe de vídeo, o povo de música sabe de áudio, mas é preciso um grande trabalho transdisciplinar dessas áreas para entender o que acontece na geração, e os gêneros se multiplicam e aparece cada dia um novo, né? Então, como muda o tempo todo tem desafio. Cada professor vai ter que refletir o que ele gostaria de se fazer, tudo é possível, mapa interativo, linha do tempo, enfim, a gente trabalhou recentemente com algumas propostas, trabalhamos edição de vídeo, podcast, tudo isso é possível de ser feito desde os pequenininhos, né? Então, cada projeto escolar, de certa maneira, vai ter que escolher, cada projeto de professor, né? Um projeto que traga benefícios também para o letramento da letra, que esse deve ser um critério aí, né? Quais os gêneros do letramento da letra que eu quero trabalhar, qual esfera e que ferramentas mais se prestam a isso, né? Muito bem. Acho que você nos ensinou muito hoje, e dentre as muitas contribuições, você nos marcou o quanto esse nosso aluno agora, que sempre deveria ter sido, mas agora ele é e tem de ser protagonista. Então, uma pedagogia do protagonismo. Do protagonismo. Então, queria te agradecer muitíssimo, Roxane. Eu que agradeço, mais uma vez. Manter o nosso convite sempre aberto para você conversar conosco. Eu agradeço muito o convite, você sabe que é sempre um prazer conversar com esse grupo e conversar com os professores, né, do programa, que aí eu tenho oportunidades mais raras. É sempre um prazer estar com esse programa tão pioneiro e que acho que talvez o único programa que atinja o Brasil de maneira continental, né, quase. Obrigada à atenção de vocês também. Vamos conhecer agora Letícia, a indígena Caxixó, graduada em Pedagogia. E diretora da Escola Estadual Indígena Caxixó, Taoca Sérgia, no município de Martim Campos. O vídeo a que iremos assistir é um trecho da live sobre povos indígenas e a pandemia. Uma atividade organizada pelo curso de Serviço Social da UENG de Cláudio e os professores da área de Ciências Humanas do CETEP. Nós queremos discutir hoje a questão da história, né, dos povos indígenas e da relação que essa história, infelizmente, tem com as epidemias e com as pandemias. Nós sabemos que os povos indígenas, no ano de 1500,
quando os portugueses e outros povos europeus aqui chegaram, no território que viria a se chamar Brasil, eram cerca de 8 milhões de pessoas, né, organizados em aproximadamente 1.000 etnias. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 300 mil indígenas organizados em 305 etnias. Ao longo desses 520 anos, os povos indígenas vêm enfrentando uma verdadeira guerra, né? Sendo expulsos do seu território, sendo assassinados, sendo escravizados. E a questão da doença, a questão das epidemias, foi também uma arma utilizada pelos colonizadores contra os povos indígenas, né? Nós temos diversos surtos de varíola, de sarampo, que ao longo da história vitimizaram muitos povos indígenas, e muitas vezes numa ação deliberada dos colonizadores, que colocavam roupas contaminadas próximas das aldeias, que julgavam de helicópteros brinquedos contaminados dentro das aldeias, e assim por diante. E hoje os povos indígenas continuam enfrentando uma série de ameaças, né, por parte dos madeireiros, por parte dos garimpeiros, e agora também com a Covid-19. Nós sabemos que a letalidade da Covid-19 entre os povos indígenas é maior do que no restante da população, né, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. A letalidade da Covid-19 entre os povos indígenas é de 8,8%, enquanto no restante da população é de 5,1%. E nós vamos ouvir agora, então, a Letícia, né? Que a Letícia possa dizer um pouco aí da história dos Caxixó, né? A Letícia que é uma indígena Caxixó, e de como que na aldeia Capão do Zezinho eles estão hoje enfrentando, né, a Covid-19. É com você, Letícia. Então, eu vou falar um pouco da história do povo Caxixó. Os primeiros registros da presença Caxixó nos municípios de Pompéu e Martim Campos, eles vêm ali mais ou menos de 1800, a partir de 1800, com a chegada da Dona Joaquina e do Capitão Inácio na região do Pompéu. E nessa época existiam milhares de indígenas caxixós que viviam no território da maneira tradicional. E com essa chegada, com esse contato com o que a gente denomina de branco, a cultura foi se extinguindo, porque nós não podíamos falar que nós éramos caxixós. Nós tínhamos duas condições: ou você falava que era caxixó, era expulso, assassinado, ou aceitava a condição dos dominadores e passava a ser escravizado. Essa história, ela foi se perpetuando por muitos anos, por séculos, e veio expulsando os indígenas do território. Então, era localizado ali mais na região onde que é o Pompéu hoje, e veio chegando para a margem do Rio Pará, até passar aqui para o município de Martim Campos e se estabelecer aqui. E foram muitos anos desse jeito. Foi só a partir de 1980 que os caxixós resolveram que eles não aceitavam mais ser expulsos das suas terras, do mínimo que restou. Então, a partir dessa época, teve um conflito de terras entre os índios caxixós e os fazendeiros localizados em Pompéu. Então, a partir daí, os caxixós resolveram se posicionar. Não, essa terra é nossa por direito, e nós queremos permanecer nela, queremos viver nossa cultura sem ter medo e sem correr de ninguém. Então, meus antepassados, eles começaram a procurar os órgãos que poderiam ajudar. O primeiro contato que se teve foi com o pessoal que representa da Igreja Católica CPT. Eles vieram aqui porque acreditavam que era um conflito fundiário, então, que era de posse de terras. Mas, na época, foi a primeira vez que o cacique de Djalma falou com eles, recebeu aqui na comunidade e falou: olha, a gente não pode falar, mas nós não somos poceiros, nós somos índios caxixós, só que nós não podemos nos pronunciar. Então, a partir desse momento, veio um representante do sindicato dos produtores rurais, dos trabalhadores rurais de Pompéu, e falou: então a situação de vocês é outra. A partir daí, a gente passou por um longo processo
de reconhecimento como povo indígena Caxixó, que só se deu no ano de 2001, a concretização desse processo de reconhecimento como um povo indígena. E só a partir daí, do reconhecimento, nós começamos a lutar pelos nossos direitos garantidos na Constituição, que foi saúde, educação e principalmente uma luta que a gente vem constantemente é pelo território. Só no ano de 2013 que nós tivemos, publicado no Diário Oficial da União, o reconhecimento do nosso território como território indígena Caxixó, comprovado através de processos antropológicos, estudos, que esse território que nós não ocupamos, que nós não temos terra demarcada, é realmente um território indígena, comprovada essa presença indígena dos Caxixós nessa região. Eu acho muito importante falar sobre a questão do território, porque para nós indígenas, o território é nosso maior desejo, o nosso maior anseio. O Carlos colocou ali a história dos povos indígenas, e assim, eu até falo que não engraçado, mas que quando você discute história indígena, independente se é Caxixó, se é Pataxó, se é Xacriabá, se qualquer povo no Brasil ou em qualquer região no mundo, eu acho que a história é a mesma. Foi uma história de dominação, não sei porquê, que sempre achavam que tinham o direito de chegar, expulsar, de matar, e a nossa busca incessante pelo território, que é nosso por direito, a gente tem comprovado em toda a história, mas a gente precisa ficar nessa luta, debatendo, discutindo, correndo atrás o tempo inteiro por algo que é nosso. E quando, agora, em 2020, que chegou a questão da pandemia, que é o assunto que nós estamos discutindo, o território, o direito ao território, ele vem como um dos maiores fatores que propagam a pandemia dentro das comunidades indígenas. No caso dos Caxixós, do meu povo, a gente não tem um território. Então, aqui, dá acesso, passa dentro da nossa comunidade, dá acesso ao Rio Pará, que é muito visitado por pescadores, por pessoas que ficam acampando. Então, a gente não consegue ter um controle de quem entra no nosso território. Então, como nós vamos nos proteger, como nós vamos ficar isolados, se nós não temos nenhum território para nos isolarmos? Nós somos atualmente 26 famílias que vivemos em um espaço de uma média de 12 hectares. Então, assim, é um espaço muito pequeno, a gente não tem onde plantar, a gente não tem como viver, porque nós não temos território. Então, quando a gente vem discutir essa questão da pandemia e os povos indígenas, principalmente para os povos que não têm território demarcado, que não têm esse controle sobre quem vai ficar, quem vai entrar nesse território, torna-se uma questão muito difícil para você combater e se proteger. E eu tenho essa visão, vivo essa realidade, que hoje, na minha aldeia, nós somos duas aldeias, na verdade, Capão do Zezinho, que está no município de Martim Campos, e a aldeia Fundim, que está no município de Pompéu. E somos uma média de 98 pessoas nessas duas aldeias. Se tivermos um contaminado de Covid-19, os outros 95 vão ser contaminados também. Por essa relação, por esse estilo de vida que a gente tem. Eu estou aqui na minha casa agora e eu não moro em ocas, porque eu não tenho nem material para me construir uma oca, na verdade. Eu estou aqui e a minha prima que mora aqui do lado, ela está ouvindo tudo que eu estou falando, porque a gente mora muito próximo e compartilha tudo, e compartilha alimento e compartilha utensílios. A nossa vida é compartilhada, porque nós vivemos em comunidade, a gente vive um pelo outro. Então, estamos assim, numa situação complicada com o Covid-19, porque não temos controle de quem vem à nossa comunidade, porque não somos donos do nosso território, e também não temos espaço para garantir a nossa sobrevivência. No geral, como um todo, porque nós precisamos de alimento, nós não temos espaço para plantar tudo que nós precisamos. Então, nós precisamos das cidades, às vezes precisamos sair, nos deslocar. Então, fica nessa situação, nessa questão.
E analisando, voltando nessa questão de toda a história, tanto a história indígena brasileira, eu acho que ela é muito triste e muito ingrata, né? Porque como que os povos indígenas têm que deixar o que é seu, têm que se esconder e têm que lutar constantemente para garantir uma vida digna. Uma vida digna para os nossos parentes. E ainda tem essa questão dessas pandemias que vêm, dessas doenças, quantas lideranças que a gente perde, porque a história indígena, ela vive na memória dos nossos líderes, das pessoas que tomam conta da nossa comunidade. Então, a cada perda que a gente tem, a cada pessoa que se vai, aquilo ali é uma parte da história, uma parte da memória que que tenta passar de geração em geração, mas quando um se vai, devasta uma comunidade inteira, um líder, uma pessoa que sabe o caminho, passa conhecimento, que cuida. Então, a pandemia que eu estou vivendo agora, porque já aconteceram outras, mas que eu não estive presente, eu vejo o quanto ela prejudica essa vida em comunidade, quanto ela consegue prejudicar uma comunidade inteira e colocar em risco. Nós aqui, na comunidade Caixó, a gente está evitando o máximo de sair daqui, mas como a gente não tem controle com quem pode vir, quem pode entrar, a gente fica assim, com muito medo. Evitamos, estamos tentando fazer tudo virtual, mas não é tudo, né? Principalmente porque nós gostamos muito de acolher, né? Nós gostamos muito da presença humana dessas pessoas, nos rituais, a gente precisa desse calor humano que existe entre nós. Então, nós estamos vivendo, assim, uma situação complicada. Tá difícil para esse enfrentamento, essa questão. E, Zé, você quer falar sobre alguma coisa específica? Pode pronunciar aí. Podemos combinar de você voltar depois. Tem algumas perguntas. A Lavínia, por exemplo, aluna do 7º ano, lá do CETEP, né, está fazendo algumas perguntas, mas eu estou sugerindo que você volte depois, então, para estar respondendo essas questões. Pode ser? Né? Pode. Então, a gente podia combinar isso, né? E a Lavínia tem insistido aqui nas perguntas, nos comentários. Lavínia, logo em seguida, a gente ouviu o Maico, a gente retoma aqui, eu anotei as tuas questões e a gente retoma, tá? Esse diálogo, né? Eu agradeço muito a presença da Letícia e é emocionante ouvir a Letícia dizer, quando ela diz em forma de pergunta, né? Eu não sei por que eles se acharam no direito de nos destruir, no direito de nos matar, no direito de nos expulsar de nossas terras, né? Quando a Letícia disse isso, eu fiquei me lembrando do Gregório do Vivier, que, num diálogo com Ailton Krenak, que é uma das grandes lideranças, um dos grandes intelectuais brasileiros, e é uma liderança indígena, né? Ele disse que a chegada dos europeus à América foi a invasão de um modo de entender o mundo, né? Não somente a invasão de uma terra, mas a invasão de um modo de entender o mundo. Um projeto de transformar tudo que está na terra em lucro e exterminar tudo que estiver em cima dela, atrapalhando a conquista do lucro, né? Infelizmente, é um pouco isso que a gente tem visto, né? O indígena, ele é visto pelos madeireiros, pelos garimpeiros e por outros, né, grupos como um empecilho para a conquista do lucro, né? E, infelizmente, a guerra que os indígenas vêm enfrentando há 520 anos tem a ver com isso, né? A pandemia tem transformado as relações de trabalho, principalmente no âmbito da educação. São muitos os desafios que os professores enfrentam diante das atividades pedagógicas virtuais
e a utilização de novos recursos e instrumentos. E muitas vezes isso interfere na saúde mental, trazendo limitações diante da realidade. Nesse contexto, Roberto William Dantas, pós-graduando em neuropsicologia, Escritor, poeta e psicólogo clínico, nos falará sobre Educar para Viver, os desafios dos professores diante de novas práticas pedagógicas e a reorganização do modo de ensinar na pandemia atual. Olá, meu nome é Roberto, sou psicólogo e atuo aqui em Divinópolis com atendimentos clínicos. Hoje eu vim trazer um tema muito importante que já faz parte da minha trajetória de trabalho, que é palestras, envolvendo saúde e educação. Hoje, principalmente, eu queria trazer um tema que é tão emblemático, que é tão difícil de dizer, porque está envolvendo a todos nós, no meio da pandemia, E hoje a gente precisa relacionar um pouco os desafios que cada um está enfrentando. E hoje, principalmente, eu vou citar os desafios do professor na atualidade. Como esse professor está se adaptando a essa nova realidade pedagógica, aos desafios que a própria formação, que o próprio processo de educação exige, que é tão fluido, flexível e vai trazendo novas dimensões para se trabalhar. Minha formação hoje é em neuropsicologia, então isso me ajuda a entender um pouco os processos neuropsicológicos de saúde que acometem cada pessoa, principalmente com o professor, que está lidando com uma gama de tarefas, cobranças e atividades para dar conta de toda essa dificuldade que a gente está vivendo de adaptar o ensino, que já estava com um processo de desenvolvimento e agora houve mudanças que são cruciais. É importante a gente falar que existem dimensões que estão envolvidas nesse meio atual, que é a pandemia da Covid. E nela, todos tiveram que se reinventar, encontrar alternativas para lidar com esse mal-estar e adaptar-se. E nós somos seres para adaptação mesmo. A gente está lidando com um momento que exige de nós o enfrentamento. As principais mudanças e desafios que eu percebo e que é importante trazer é a nova jornada baseada em aulas virtuais. Os professores hoje estão trabalhando de forma mais remota, trazendo alguns desafios importantes, que é adaptar aquele ensino que já estava assim embasado, que já estava organizado dentro do modelo presencial. E hoje ele tem que se adaptar a um modelo virtual, que é o quê? Para muitos é desafiador, porque exige comprometimento, exige adaptação, exige uma fluência digital para aprender a lidar com os mecanismos que a gente tem. E isso pode aparecer dentro da própria formulação de trabalho com telefone, com a internet, com o computador. São usos que antes eram remotos e agora estão no nosso cotidiano cada vez mais forte. São novos instrumentos que a gente agora está precisando utilizar ainda mais. Um dos desafios que a gente vê que o professor tem enfrentado hoje é aliar a educação com a tecnologia, trazer um conhecimento dentro do processo do projeto pedagógico que as instituições de educação, os municípios estaduais e o Estado promovem como um direcionamento. Alinhar esse modelo faz dos professores adquirirem um novo projeto de trabalho que exige muito, que é a adaptação de um ensino que antes era em sala de aula presencial e agora está assim, em processo de transformação e de forma rápida, pois não deu tempo de haver uma organização muito bem pontuada. Os alunos estão em casa e hoje o professor lida com tudo isso. São muitas horas, às vezes, para a pessoa, para o profissional, o professor, se adaptar, muitas reuniões, tudo muito dinâmico para oferecer um ensino dentro do que a escola pode propor, dentro do melhor que ela pode adquirir.
E os professores têm lidado com essa realidade porque a mudança de estratégia, de formas de oferecer o seu ensino, estão sendo desafiados por um novo modelo, que é novo e está sendo transformado a cada dia, exigindo muito desse profissional, o que às vezes pode trazer um sofrimento que vai muito além do sofrimento que todos nós estamos passando. É um sofrimento que está alinhado à prática docente, à prática do educador, diante desse momento de pandemia, buscando reinventar-se, que é um dos projetos, um dos caminhos que a gente pode pensar. Nesse meio, a gente percebe muito a ansiedade, né, gente? Muitos de nós estão ansiosos, já vivenciávamos muito esse sentimento de ansiedade, que é inerente ao ser humano, todos nós passamos ou teremos ansiedade. A pandemia trouxe isso mais pontual. E o professor, diante de tantas tarefas, de tantas obrigações institucionais, municipais, que é dentro do seu próprio exercício de trabalho laboral, isso tem exigido muito e dado muita ansiedade para dar conta desse projeto, para dar conta desse movimento, dessa adaptação, dentro da realidade de cada aluno, dentro do que cada professor, direção consegue articular. E isso é algo que é muito pontual para a gente pensar como lidar com essa ansiedade, como está a saúde mental desses professores. Minha provocação é um pouco nessa linha, tá, gente? Pensar esses desafios que a gente está vivendo. E a gente sabe que a ansiedade tem vários sintomas que envolvem taquicardia, irritabilidade. Então a gente está imerso nesses desafios. O professor, né, dentro do que ele tem vivido, tem encontrado, e isso eu falo dentro da experiência que eu tenho com professores, de palestras, com essa troca que eu já desenvolvo junto com eles, eu percebo que tem uma dificuldade mesmo em dar conta de toda essa demanda, de todo esse desafio, que não tem também previsibilidade. Às vezes a ansiedade é uma forma da gente se preparar para algo que está vindo. A ansiedade é isso, né? Preparar-se para algo, o corpo. Só que às vezes a gente não sabe o que vem. Tá tudo muito incerto, a educação está passando por um momento de transição e isso tem deixado os professores mais adoecidos, mais preocupados e mais vulneráveis também, o que não os coloca só nesse lugar de dificuldade, mas também de possibilidade, porque toda a transformação, todo o processo de mudança exige de nós um movimento e é possível quando a gente toma consciência do que está acontecendo conosco, do que a gente pode desenvolver nessa nossa realidade. E isso é algo crucial para a gente pensar. Na educação, a gente sabe que existem várias esferas. É o Estado que regulamenta, né, as instâncias das políticas, a direção, a relação aluno-comunidade, família. Então, todos estamos envoltos nisso. Pensar a saúde do professor, pensar nos desafios da tecnologia para enfrentamento, para dar conta dessa nova habilidade, né, dessa nova forma de fazer e trazer conhecimento aos alunos, levar o conhecimento, é algo que está sendo bem desafiador e pensar isso nos ajuda a refletir o que podemos fazer também no auxílio, né? As famílias auxiliando o ensino e os professores também tentando adaptar-se cotidianamente. É algo que a gente tem que pensar dentro desse processo de adoecimento, né? Que também pode já estar acontecendo bem antes, né, de tudo isso iniciar. E esse aspecto é algo muito crucial para a gente pensar. Você, professor, né, família, todo mundo que está imerso no processo dessa pandemia e das implicações que ela teve, das reformulações que a gente nem teve tempo de preparar, mas já estamos aqui. Então vamos trabalhar, todos trabalhando na busca de um processo mais transitório, que possa dar conta de todo esse mal-estar e das possibilidades também, porque aqui eu estou trazendo um pouquinho, inicialmente, as dificuldades e os desafios, mas tem muita coisa que a gente pode pensar como um projeto, um processo interessante para os professores.
Principalmente quando a gente entende que quando a gente tem que desenvolver habilidades em mídias, né, tecnológicas, sociais, né, o uso de aplicativos, isso nos mostra o quê? Que são habilidades que a gente desenvolve, e essas habilidades elas vão ficar mesmo após a pandemia. Todo o aprendizado que a gente traz, que a gente constrói, eles vão ficar. E isso é um ponto positivo da gente pensar também possibilidades diante da pandemia, diante desses desafios. A reinvenção das atividades escolares, às vezes pensar que é possível trazer um ensino diferenciado. Embora a gente não tenha escolhido vivenciar a pandemia, mas ela também trouxe criatividade para dar conta dessa demanda. E os professores estão imersos nisso. Nem sempre é fácil, mas eles estão buscando fazer o melhor, porque a missão do professor é trazer o conhecimento, é acreditar na educação. Então, embora não esteja no modelo anteriormente adaptado, mas próximo, né, da realidade vivida, agora ele é possível contextualizá-lo numa dimensão tecnológica. A descoberta de aptidões, às vezes o professor aprende que dá conta de gravar vídeos, fazer atividades de forma diferenciada, inserir outros meios de comunicação. E isso denota um caminho muito interessante, porque aí a gente vai se descobrindo também, né? Como esse professor consegue lidar com a câmera, né? com o envio dos vídeos. Isso é muito bom para a gente pensar o quanto que às vezes a gente não se permitia desenvolver algumas habilidades e agora a gente consegue. E aproximar também do mundo do jovem, né, do estudante, que já está muito inserido nas mídias sociais, que já está nesse mundo tecnológico muito mais que alguns de nós. E isso denota essa busca mesmo de desenvolvimento, que é muito rica, que pode agregar muito para as pessoas, desenvolver o seu processo e reconhecer, né, gente? Diante desses desafios, eu colocando um pouquinho desse desenvolvimento, a gente pensar nas possibilidades, a gente também pode pensar no reconhecimento do que a gente está sentindo diante disso, da gente conhecer como a gente reage a situações adversas, quais são os sentimentos que a gente está vivenciando, como a gente pode respeitar e construir possibilidades no que a gente vive, cuidar do nosso lado que não é professor, que a gente tem vários papéis que a gente desempenha na sociedade. Às vezes cuidar do lado pessoal também, cuidar um pouco, separar o tempo para a família. Isso tudo vai ajudar, porque temos papéis. Pai, filho, professor, lado profissional, pessoal. Mas a gente às vezes precisa cuidar de um desses lados, porque cuidando de um dos lados que a gente tem, a gente consegue auxiliar o todo. Se eu cuido da minha vida pessoal, a minha vida profissional também vai reverberar de forma positiva. E isso é algo que a gente vai construindo para perceber as mudanças, né? Cuidar de si mesmo, entender que esse momento não foi escolhido, mas pode ser uma porta, uma possibilidade de desenvolver algo, de entender como a gente consegue viver, desempenhar nossas atividades. Eu acho que isso é crucial para pensar a educação do professor, de pensar todos os desafios que ele tem. Uma frase que eu gostaria de trazer da Clarice Lispector é: só há uma coisa na vida que precisamos aprender, e ninguém ensina isso nas escolas, a capacidade de suportar. Então eu acho que é um pouco disso, a gente suportar um pouco essas dificuldades e transformar a nós mesmos o meio educacional, a forma de ensinar. Porque ensinar é uma arte e ela vai ser arte independente da forma. A gente vai descobrindo isso, usando o que a gente tem de positivo, o que a gente tem de melhor no desenvolvimento. A tecnologia é um desafio na vida do professor, nas práticas laborais, mas ela pode ser também um aliado quando a gente começa a conhecer, desenvolver e melhorar o nosso ensino enquanto profissional. É o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, gente. Até mais.